devolução de casa? Olá, gente, eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, JI Consulting, Japão Imóveis. Falo sobre devolução de casa porque muitas pessoas estão com dúvidas sobre isso, devolução, mas existe devolução? Esse vídeo eu quero que apenas os interessados no assunto assistam. Mas se assistir, assista até o final. Devolução de casa? E às vezes eu recebo esse tipo de telefonema. Quero devolver minha casa. Mas, gente, não existe uma devolução se a casa foi comprada. É diferente do aluguel. É praticamente a mesma coisa. É que você casou com a sua esposa e você quer devolver. Não existe isso. Se algum homem falar, né, para o sogro, o ex-sogro, eu quero devolver minha esposa, fica ruim, é muito esquisito isso. Você casou, está casado, você não pode devolver sua esposa, certo? Mas hoje creio que é desse jeito, né? Homem é expulso, homem é devolvido pela esposa. Então, eu não posso devolver minha casa, quer dizer, não existe devolução. Claro, essa palavra devolução nós usamos muitas vezes para a conveniência, para facilitar o entendimento, né? Não existe devolução, mas existe a venda, tá? O desfazer de casa. Ok, nós vamos chamar isso de devolução. Devolução não existe, mas a venda existe. Muitas pessoas querem saber disso, está querendo retornar para o Brasil, ou está difícil pagar, ou está separando do cônjuge, então não tem mais sentido de ficar com essa casa. Eu quero desfazer, quero tirar, ou seja, ou a esposa que está saindo de casa, ou o marido que está saindo de casa, e por que eu tenho que continuar pagando? Eu quero tirar meu nome, quero desfazer, quero devolver, ou não sei, quero ficar livre da minha dívida. Ok, só tem duas maneiras, ok? Para tirar seu nome, primeiro, vendendo voluntariamente a casa. Segundo, vendendo forçadamente, quer dizer, leilão. A primeira alternativa, se vender, né, e quitar toda a dívida, é fácil. Mas pode vender uma casa financiada? Claro, pode, sim. Pode vender mesmo com a dívida, mesmo com o financiamento. Se a casa vale mais do saldo do financiamento, é possível vender. O problema, muitas casas não valem tanto, né? Não tanto. Eu recomendo pedir uma avaliação rápida e gratuita para a imobiliária como nós, JI Consulting, e tem bastante experiência nessa área. Mas por que muitas casas não valem tanto? Qual é o motivo? Motivo número 1. A grande maioria dos donos comprou a casa sem entrada ou com pouca entrada. Isso significa que a documentação também inclusa. Ok, tudo bem. Para comprar casa de 20 milhões de ienes, normalmente tem que fazer financiamento de 22 milhões de ienes. Por quê? Mais ou menos 10%, 9% é documentação, despesa, taxa para imobiliária, essas coisas. E inclusive, para vender, para desfazer, também tem que pagar despesa. Então, existe esse é o motivo de difícil vender. Muitas casas não valem tanto para poder cobrir toda a dívida. Isso significa que muitas vezes a pessoa que está comprando casa, a sua casa, e tem que pagar a despesa, sua despesa e também a despesa dele ainda. Então, nesse sentido, dívida tem que estar muito pouca, na verdade, diminuída. Tá? Muitas vezes consegue, muitas vezes pode, sim, mas a pessoas que realmente procuram o mercado, está vendo o movimento do valor no mercado, aí já, né, pensa várias vezes, né? Então, assim, acha que não vale tudo isso. Motivo 2, né? Está com dívida de painel solar, bateria, garagem, isso mata. Realmente mata mesmo. Que acha que melhora a casa. Né? Painel solar não melhora a casa, tá? Não melhora, não acrescenta valor. Ao contrário, isso é um peso. Diminui o valor. Bateria, sim, aumenta. Garagem também aumenta. Só que o mercado não vê tanto, não dá tanto valor nisso. Quer dizer que o mercado mesmo, as pessoas não querem assumir a dívida que você assumiu. Muitas vezes é assim. Então a casa não vale, quer dizer, dívida é mais do que o valor da casa. E nesse caso, como faz? Bom, deixar para lá? Não, de jeito nenhum. Não pode deixar para lá.
No Lehman Shock, quer dizer, na crise mundial que começou no final de 2008, não poucos brasileiros deixaram suas casas e foram embora. Isso queimou a imagem dos latinos, porque muitos latinos foram para a América do Sul, América Latina, quer dizer, Brasil e Peru. Muitos brasileiros e alguns peruanos e foram embora, deixando suas casas. Agora, a melhor maneira para solucionar é consultar um especialista. Desculpe, escrevi consultar, né? Consultar um especialista. Eu gosto muito de procurar a melhor maneira de solucionar o problema. Existem casos que até o devedor pode receber alguma coisa de volta que eu tenho feito, tenho bastante experiência, porque o valor do mercado subiu, o terreno subiu, existe sim, porque depende. E a casa, você comprou casa de sobra, quer dizer, casa que a construtora tinha muita pressa para vender, então sim, queria vender por qualquer preço e você comprou e agora, com tranquilidade, você quer vender, né? E o mercado valoriza esse tipo de casa. Então, como devolver? Existem dois passos para devolver sua casa. Primeiro, avaliação. Que a avaliação é gratuita, ok? A avaliação nós fazemos na mesa, pesquisando o movimento do valor do mercado, o valor do terreno e a depreciação da casa. Então, quanto ficaria hoje, por quanto venderia? Então, importante é mandar seu endereço para nós. Mande o endereço da sua casa. E o valor avaliado, se esse valor tem possibilidade de quitar pelo menos a parte da casa, vamos vender, aí fica livre. Agora não pode esquecer que tem custo para vender, despesas, né? Também 3% plus alfa, né? Mais ou menos 3,7% da casa, do valor da venda. E a hipoteca, quanto está restando a dívida ainda? Porque se não for maior do que a dívida, aí não adianta, não pode vender. O segundo passo, decidir como faz com o restante, né? E que isso existe no caso, como que faz? Porque aí você tira do seu bolso o que falta, ou não adianta, eu prefiro fazer outro processo. Existe declaração de decretar falência e através disso pode ficar tudo livre. Ou seja, vender voluntariamente, mas devendo. Aí eu fico, ainda vende barato e fica livre da dívida. Dívida não, né? O nome fica livre. Nome fica livre no sentido de, pelo menos não é titular da casa. Então não precisa pagar o imposto da casa. Assim, agora está livre da casa. Mas a dívida ainda, se tiver restante, isso na verdade vai ter que levar para negociação ou decretar falência dessa parte. Se não tem possibilidade de quitar. Eu vou revelar muitas coisas, tá? Sobre segredo do mundo imobiliário, muitas coisas. Eu falo assim, o que os corretores de imóveis pensam, essas coisas eu revelo. Mas eu vou revelar mais outras coisas. Acredito que essas informações até ajudam outras imobiliárias e outros corretores. Revelo a verdade aqui. O banco está nem aí. Os bancos nem estão, né, aí. Se pelo menos você vender a casa. O que eles se preocupam é você deixar a casa para lá, quer dizer, deixar no Japão e ir embora para outro país, sem vender. Se pelo menos vender, mesmo devendo ou não, na verdade, o banco já recuperou. Ou seja, muitos bancos, na verdade, o sistema é que a empresa garantidora assume a dívida. O problema é como que faz essa dívida, que a empresa garantidora assumiu, esse é outro assunto. Mas, de qualquer maneira, se o banco, ou seja, a empresa garantidora, a primeira coisa é que você venda a casa e venda e quite, será melhor, né? Se quitar é melhor, se não puder, pelo menos venda, mesmo devendo. E o restante? E muitos bancos estão nem aí, muitas vezes pessoas indo embora e nem vai atrás, ok? Isso é a realidade, estou revelando esse segredo.
Isso significa, né, o restante da dívida. Né? Eles vendem barato esse restante de dívida e deixam para lá. Quer dizer, tem empresa de cobrança. Existe esse tipo de savisa que nós chamamos. Né? Vendem para savisa e esse savisa paga uma mixaria para comprar esse tipo de direito. Essa dívida é 10 milhões, por exemplo, 6 milhões, mas paga sim mixaria. Compra tudo junto, né? Junto com outros direitos. Não compra casa, compra direito, né? Dívida. E barato, e claro que eles compram para poder, né, cobrar de você, para poder receber. É claro que existe isso, mas por isso os bancos não querem. Mas isso é outro assunto. Quanto ao restante da dívida, né, isso é outro assunto. Bom, falei um pouco sobre a devolução de casa, né? Mas assim, claro que você assistiu, porque você tem interesse nisso, certamente. Se você está pensando em desfazer da sua casa, e por favor, mande mensagem, porque eu passo a fazer a avaliação, e se vender e quitar, sim, aí tudo bem, se muita gente está conseguindo, mas dependendo do estado de casa, dependendo da avaliação do terreno, na época, no momento, aí é difícil. Então, sim, claro, eu sou para decretar falência. Assim, também estou com muitos casos desses também. E eu oriento passo a passo. Então, mande mensagem para nós através de WhatsApp, é melhor. Ou clicar no link sobre a avaliação e me mandar. Ok? Aí eu leio, eu vejo cada formulário preenchido, né? Aí eu entro em contato depois. Eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, JI Consulting. Muito obrigado.